refém da procrastinação. A Mari, ela tem um método de estudos que é o chamado Mente à Prova. Ela vai falar um pouco sobre isso. Oi, oi, estou de volta. Melhorou agora? Será? Acho que agora melhorou. Onde estava totalmente, eu não estava te vendo, você estava travando toda hora, mas acho que agora deu certo. Eu também tirei o meu do Wi-Fi por via das dúvidas, que daí o 4G eu confio. Podemos começar então, Ruth. Vai lá. Então, a pergunta era: você também era refém da procrastinação? Sim, eu me descobri procrastinadora quando eu comecei a estudar sozinha, que eu falo. O que que acontece? A gente passou pela escola, passou pela faculdade, eu fiz faculdade de Direito, e sempre, de alguma forma, a água estava batendo na bunda ali, né? Porque tinha um cronograma que a escola quase que acabava impondo mesmo pra gente, a escola e a faculdade, tinha a data da prova, tinha a data para entregar o trabalho, então acabava que a gente era obrigado a fazer acontecer. E às vezes a gente nem percebia muito que procrastinava, mas ia procrastinando até a última gota e virava a noite resolvendo ali aquele trabalho, entregava mais ou menos. Quando eu fui estudar sozinha, eu percebi que eu não tinha mais essa pessoa que me cobrava alguma coisa, essa instituição que me cobrava alguma coisa. E eu entendi que eu precisava estabelecer prazos para que eu mesma passasse a me cobrar. E até porque nós, humanos, a gente tem essa necessidade de enxergar um começo, meio e fim das coisas. Então, a gente não sabe lidar com um edital muito grande, com as milhões de informações que hoje tem na internet, né? É uma reclamação que eu recebo bastante. Ah, existem muitas pessoas falando sobre métodos e eu nunca sei qual que é o certo a seguir. Então, tudo isso hoje em dia tá muito. A tecnologia nos trouxe essa grande possibilidade, esse grande benefício de conseguir estudar sozinho com muito mais facilidade, mas também ela aflorou alguns vícios que antes a gente não conhecia. E eu me descobri uma pessoa procrastinadora e, na verdade, eu falo que quando a gente encontra os nossos vícios, né? Quando a gente se autoconhece, entende quais são as nossas dificuldades e também entende quais são os nossos pontos fortes, a gente consegue trabalhar em cima deles, ou para diminuir ou para aumentar o que é bom, né? E aí a procrastinação foi algo que eu gostei, eu entendi que era o meu ponto realmente mais fraco. E exatamente por isso eu fui atrás de estudar sobre, eu me debrucei em vários livros sobre o assunto, sobre produtividade, procrastinação, e é uma das coisas que eu mais gosto de conversar. Ah, legal. Eu não era tão procrastinadora, sabe? Mas eu observo que isso afeta muitos estudantes. E é como você falou, eu achei muito importante que você falou no início, de que quando a gente está na faculdade, a gente tem aquela questão de ter que entregar um trabalho até determinada data. E a gente tem um acúmulo de compromissos, porque a gente tem mais de um professor, a gente não tem o mesmo rendimento de acordo com as matérias ali que a gente está trabalhando. E o que é que acontecia muitas vezes? Você se via tendo que fazer multitarefas e não se sentindo autossuficiente para tudo aquilo, tendo um prazo fatal para entregar essas multitarefas, né? Então, o que eu percebo, Mari, assim, é que muita gente carrega essa experiência de estudo do colégio, da faculdade, para quando começa a estudar para concurso. Isso é muito ruim, porque, na verdade, o prazo fatal do concurso em si, para a prova da OAB, para a prova de concurso especificamente, para passar em alguma carreira, um cargo público, o prazo fatal é o prazo do edital, né? Sendo que enquanto o edital não está lançado, você não tem uma estimativa de tempo, mais ou menos, de quanto tempo para começar a estudar. Aí o que eu noto, a galera, em vez de começar a estudar antes do edital ser lançado, fica aguardando o pessoal anunciar que o edital vai ser lançado, para depois sentir que só ali vai iniciar os estudos. E aí eu penso, isso também não é uma forminha de procrastinar, de dizer, não, mas como não está palpável para mim, eu vou deixar para depois. E aí, o que você acha que deve ser feito para esse pessoal que tem essa sensação de não direcionamento?
Certo. A gente sempre tem que buscar a raiz da nossa procrastinação, porque cada um tem uma causinha ali ou mais de uma causa. E uma das causas é exatamente isso que você está trazendo, muito bem observado. A gente, nós seres humanos, a gente está sempre, a todo momento, procurando evitar a dor ou buscar um prazer. Só que quando a gente fala de prazer, nós adultos que somos, né, não mais crianças mimadas, que tinha alguém empurrando a gente para fazer a coisa, a gente entende que a gente não pode ter prazer o tempo inteiro. Mas a verdade é que quando a gente fala em disciplina, quando a gente fala em vencer a procrastinação daquele momento, é como se a gente vencesse aquele prazer imediato, aquela vontade daquele prazer imediato, muitas vezes extremamente perene, né? Que vai ali só durar aquele segundo, e buscasse aquele prazer a longo prazo, que é algo super difícil para a nossa geração entender, porque a nossa geração é extremamente imediatista. Ela é a geração do celular, a próxima geração é pior ainda, né? Mas a gente cresceu, a gente viveu a nossa adolescência com o celular, tendo tudo na palma da nossa mão. Os estímulos são muito rápidos, muito coloridos, então isso deixa a gente ansioso. E aí, quando a gente vai para o livro, que é preto no branco, que é leitura, que é esforço, que é desenvolver um raciocínio, acaba que isso não estimula a gente e a gente não entende que aquele prazer que a gente está buscando, na verdade, é para o seu eu futuro, né? Quando a gente procrastina, a gente está não pensando no nosso eu futuro, mas também a gente está sendo egoísta, porque existem pessoas também que dependem da sua ação hoje, procrastinar a ação, né? Existem pessoas, provavelmente da sua família ou da sua futura família, que dependem do seu agir hoje. E não só pessoas que você conhece, mas também a sociedade precisa da sua contribuição. Eu acredito que todo mundo tem uma contribuição para dar. E por medo, às vezes, por achar que não é capaz, você falou aí sobre um trauma, né, que a gente acaba desenvolvendo. Muita gente imagina que, vou dar um exemplo mais fácil de entender assim, que é o exercício físico. Ah, eu vou começar a dieta, vou começar o exercício físico, vou começar a me cuidar. Só que a pessoa, no fundinho, ela sabe, por já ter desistido milhares de vezes, por ter começado e parado muitas vezes, ela sabe que aquela mudança vai ser temporária. E aí ela trava, e aí ela começa, e aí ela brinca com a situação. E na verdade isso demonstra uma insegurança que precisa ser tratada na raiz. É importante a gente tratar a raiz dos nossos problemas. Tem muita gente que fala, ai Mari, como é que eu vou lidar com a culpa que eu sinto quando eu passo o dia inteiro procrastinando, enrolando? A culpa, ela precisa ser encarada de verdade. Você precisa enxergar dentro daquele dia que você só enrolou, o porquê que você enrolou. Talvez você acordou e ao invés de ter não apertado o soneca, que é um pequeno hábito, o celular, o alarme tocou, você levantou, foi, não mexeu no celular, sentou para estudar, você já está com a gente chama de mini hábitos, né? Os mini hábitos que você foi fazendo, as pequenas resistências que você foi vencendo, foi te fazendo mais forte para conseguir sentar e estudar. É como se a gente estivesse estimulando o músculo da disciplina. E o ao contrário também é verdadeiro, e quando a gente passa um dia procrastinando, é importante olhar para isso, importante entender e não ficar só fugindo, sabe? Hoje eu acordei, aí eu já acordei desanimado porque eu dormi muito tarde ontem, quis acordar cedo hoje, comecei a mexer no celular, me distraí fazendo não sei o quê, e aí eu percebi que eu não conseguia estudar. Então, como é que eu vou fazer amanhã diferente para vencer essa procrastinação? O que é que eu posso mudar de verdade, já que eu tomei essa responsabilidade e entendo exatamente onde eu quero chegar por meio dos meus estudos? Eu acho isso muito importante. Tudo que você está falando, para mim, tem tudo a ver, né? A gente vem de uma bagagem de estudos, de comprometimento de estudos, que é diferente na época do estudo de colégio, de faculdade. E quando a gente vira adulto, que é o que você falou, que a gente passa a ser responsável pelas nossas ações em relação a tudo, né? Porque a gente ali naquele período de 18 anos, 19, 20 anos, ainda tem sempre alguém tangendo, dizendo vai para ali, vai para cá. Mas a realidade é que quando a gente passa a ter o comprometimento e entende que se não for a gente, não vai ser ninguém, eu acho que essa é a mudança de chave.
Mas eu percebo que a galera não consegue fazer a mudança de chave porque quer algo drástico, quer algo que vire de cabeça para baixo do momento que você tem um costume, hábitos ruins de estudo. E aí você quer mudar tudo de uma vez só e se tornar, tipo assim, um fera no comprometimento com o estudo. Isso não vai acontecer da noite pro dia. Você precisa realmente fazer o que você disse, Mari. São os mini hábitos. Você vai mudar. Nossa, acordei. Em vez de ter a conduta de olhar meu celular pela primeira vez na manhã, eu não olho mais meu celular. Para que eu consiga me concentrar naquilo que é o meu foco, que é começar a estudar para passar no teste, no concurso, o que for. Eu acho uma frase muito legal do psicólogo, que ele tem um psicólogo chamado Timothy, que ele diz assim, que a procrastinação é a lacuna entre a intenção e a ação. E é exatamente isso. É você querer, você fica assim, eu quero, mas por acaso você não faz. E eu ouso dizer um pouco mais. Existe o procrastinador que inicia um objetivo e procrastina. E existe o procrastinador que fez o que você mencionou na atividade física, Mari. Que vai lá, aquele hábito de reinserir, de voltar às atividades, de malhar várias vezes. E ele não consegue simplesmente porque ele se sabota, porque a longo prazo ele não consegue ter o comprometimento entre a intenção e a ação, porque é custoso. Aí você estava dizendo, eu gosto de estudar sobre o assunto, então com certeza também você já estudou que o nosso cérebro é preguiçoso, né? Pelo nosso cérebro a gente vai ficar só deitado na cama, fazendo tudo que a gente gosta, comendo chocolate, assistindo Netflix. Quanto mais paradinho, melhor, né? Só absorvendo, nada de produção. Mari, então eu queria que você falasse um pouquinho, então, sobre os seus estudos e também sobre o teu método. Como é que você consegue desenvolver formas, por exemplo, do aluno sair da procrastinação? Certo, você falou um ponto super importante, que é a gente dividir a grande tarefa em pequenas partes. Isso principalmente para quem procrastina muito e tem dificuldade de se concentrar, principalmente nesse início. Tô começando a estudar agora. Não estudava nada, zero, zero. O que é que eu posso começar aos pouquinhos, passinho de formiguinha? Porque a verdade, o importante mesmo é a gente ser médio com constância. Então, não adianta você dar 1000% num dia. Eu, por exemplo, se segunda-feira eu dou além dos meus limites, passo os meus limites, eu sei que terça-feira eu não vou estar bem, eu não vou estar 100%, e aí começa a desandar toda semana. Então, eu tenho consciência dos meus limites. Hoje em dia, isso com autoconhecimento, né? Testando, eu sei até onde eu posso ir. E para quem está começando agora, é importante saber escolher as próprias batalhas, né? Porque senão volta naquela ideia que a gente estava tratando anteriormente, que é justamente você, eu vou estudar 6 horas por dia, não estava estudando nada até ontem. A partir de segunda-feira, vou começar 6 horas por dia todos os dias. O que acontece? A pessoa, obviamente, não consegue. E aí ela já coloca na cabeça dela que ela não é capaz daquilo, que ela não consegue estudar, que ela é burra, e isso fica martelando na mente dela a todo momento em que ela sentar para estudar. Essa é a associação que ela faz dos estudos. Isso é um ponto que eu tratei muito também e busco tratar com a galera aqui, que é a gente mudar a associação que a gente tem dos estudos. Tem muita gente que acha que a gente vai estudar só naquele período de escola, faculdade, e é quase que... E é uma obrigação, na verdade, é visto como uma obrigação, e a gente é quase que um sacrifício tortuoso para chegar ali naquele diploma, aí depois do concurso eu vou passar para nunca mais estudar. Você, como juíza, tenho certeza que estuda todos os dias. E eu acredito, na verdade, que quando a gente traz uma nova associação para os estudos, uma associação de que aquilo é um privilégio, de que aquilo é um prazer, de que aquilo faz a nossa mente se sentir viva de verdade, fica muito mais fácil de sentar para estudar. Então, é importante a gente tomar cuidado com essa associação que a gente está fazendo de algo tão importante, de algo que faz tão bem. O que a gente estava falando do prazer. Vou dar de novo o exemplo da comida e do exercício, que é mais fácil de entender. Quando você come aquele chocolate, aquele brigadeiro,
Aquele prazer, naquela hora, ele é gostoso, ele é maravilhoso, mas ele é imediato. Mas quando você vence a vontade do chocolate, quando você se alimenta bem o dia todo, você se sente mais disposto, você se sente... É como se a felicidade fosse plena de verdade. E os prazeres que valem a pena correr atrás são justamente esses de você passar um dia todo ali lutando, vencendo a si mesmo, porque é isso aí. A carne é fraca, né? A gente tem vontade, como você falou, de ficar em repouso. Isso é uma herança da época da pré-história, que tinha que economizar energia. Então a gente tem essa necessidade de ficar em repouso. O nosso cérebro ele se sente confortávelzinho ali, estando tranquilo, parado, sem pensar, sem usar energia, economizando. E aí vem a ideia dos hábitos, que eu acho muito sensacional de falar. Porque o poder do hábito é justamente isso. A gente instituir uma rotina que é necessária. Por que é necessária? Porque eu vou falar assim, como se a gente estivesse ali no calor do momento. No calor do momento, você pode ter certeza que o despertador vai tocar cedo e você não vai querer levantar. Você pode ter certeza que você vai dar hora de estudar e você não vai querer ir. Porque no calor do momento você quer ficar descansando, você quer ficar no conforto. Mas anteriormente, quando você estava com a cabeça fria, você fez uma decisão. Qual foi a decisão? Eu vou estudar para passar na minha prova. Eu vou estudar porque eu me enxergo naquele cargo e essa visão daquele cargo e dos benefícios que eu vou ter ali dentro, ele é irresistível para mim, sabe? É um propósito assim inabalável. Quando você enxerga isso de verdade, fica muito mais fácil de agir, de vencer a procrastinação. Eu acho muito importante você falar sobre isso, mas teve Passou rapidinho aí, eu não vou nem mexer, porque eu vejo que a minha internet de vez em quando tá oscilando. Mas eu vi uma pessoa que falou assim, eu acho muito importante a gente falar sobre isso. E se não for procrastinação, for tristeza? Na verdade, eu antes de chegar aí ia falar outra palavra, não ia falar tristeza, eu ia falar e se for cansaço, né? A Mari começou a fala dela já dizendo que antes de tudo você tem que identificar o que te faz procrastinar. Então, eu quero primeiro falar do cansaço para depois falar da tristeza. Se você está cansado, você não está procrastinando. Você simplesmente está cansado. Então, às vezes a pessoa fica achando, nossa, eu não consigo, porque eu fico todo o tempo colocando isso para depois, mas todo santo dia aquela pessoa está exausta. Aquela pessoa trabalha, cuida da casa, ou às vezes tem filhos, ou então tem algum problema familiar que ela precisa dar conta. E acontece que as prioridades dela não estão permitindo que ela consiga colocar o planejamento de estudos à tona, não consiga fazer acontecer. Então, a partir desse conhecimento é que você vai reordenar teu planejamento. Nossa, eu estou exausto. Então, eu tenho que estudar no momento em que eu estiver menos exausto. Você tem que parar e ver o que pode dar certo para você, mesmo que de forma mínima. Como a Marina também falou, meia hora de estudo, 40 minutos, antes de você passar por aquele processo tão desgastante do teu dia a dia. Tá? Isso é não confundir. Não confunda procrastinação com cansaço. Porque quando a gente está cansado, a gente descansa. O procrastinador, na verdade, é aquela pessoa que não tem nenhuma razão para estar postergando aquele comprometimento, a não ser a sua falta de disposição, a sua falta de comprometimento com o objetivo. E o que a gente está querendo dizer é que o procrastinador ele precisa fazer a virada de chave no sentido de criar uma rotina que seja factível para que ele se sinta capacitado para seguir com aquela rotina. Caso contrário, também ele vai ter deslizes, né? Aí Mari também pode depois acrescentar, mas sobre a tristeza, né? E eu apontei, a pessoa está cansada, não é procrastinador. Da mesma forma, a pessoa que está triste não é um procrastinador. A pessoa precisa entender que ela primeiro precisa passar por um processo de autoconhecimento para saber o que é que está impedindo ela de começar a estudar. Então, um procrastinador, por exemplo, é aquela pessoa que não consegue largar maus hábitos no sentido de que eu quero estudar para uma prova X, mas eu gosto de sair, eu saio quinta, sexta, sábado e domingo. E quando chega sexta pela manhã, não aguento estudar, porque saiu quinta. Quando chega sábado, não aguento estudar, porque são situações acessórias que
minam a possibilidade do comprometimento, porque ele nunca vai se sentir disposto. E aí é diferente, porque as prioridades, nesse caso, não são prioridades essenciais que ele está colocando. São quesitos acessórios da vida. É a questão de estar confortável e não querer mudar aquilo. Ah, minha vida tá muito boa do jeito que tá, eu vou estudar somente segunda, terça e quarta, porque estudando segunda, terça e quarta tá ótimo. Não vou estudar sempre, assim. Eu vou estudar só quando eu quero. E aí acaba que você começa com um comprometimento, lógico, você pode começar assim minimamente, desde que você tenha no seu início a pretensão de fortalecer esse teu comprometimento. E não de estabelecer uma forma, uma rotina, para depois ir quebrando essa rotina com outros aspectos que não são inerentes à tua atividade, que visam o teu objetivo final, que é passar numa prova ou o que for, tá? Mas, Mari, diz aí também o que você acha. A gente é muito bom de se auto-sabotar, de inventar desculpa, né? Acaba sendo muito fácil. Então, a gente tem que estar bem atento, bem consciente à nossa realidade, à nossa rotina, para perceber essas pequenas coisas. Tem gente que fica enrolando, mexendo no celular antes de dormir, e ao invés de dormir 11 da noite, acaba dormindo 3 horas da manhã, porque tá enrolando. Não é nem de saída, é porque tá enrolando mesmo, sabe? Tá assistindo E isso Reels, também... TikTok. Exatamente. E acontece que talvez essa pessoa ela ainda não tenha certeza do que ela realmente quer, do que o estudo representa para ela, da onde o estudo vai levar ela. Porque quando você tem certeza do que você quer, fica muito mais fácil de você dizer não para as coisas do mundo, assim, né? Fica muito mais fácil de você deitar na hora que você tem que deitar, de você acordar na hora que você tem que acordar, de sentar para estudar na hora que você se determinou para sentar e estudar. E só complementando também sobre o cansaço, tem que tomar cuidado com o sono. Obviamente, a gente precisa das nossas horas de sono, o corpo não aguenta, a gente não é máquina. A alimentação e exercício físico também ajudam bastante, principalmente nessa questão da saúde emocional também, não só a saúde física do corpo, de disposição. Para quem vive um dia muito pesado, trabalha o dia inteiro, tem filho e tal, eu sempre falo para tentar estudar pelo menos uma horinha, meia horinha, 40 minutos ali no início do dia, porque é quando você tá mais descansado, sem aquelas tribulações do dia, sem um monte de coisa na cabeça. Então, acho que quanto ao cansaço seria isso. Hormonalmente também, às vezes eu converso com o pessoal lá no direct, principalmente as meninas. Elas me trazem que, às vezes, o uso de hormônios sem acompanhamento médico e sem fazer exames e tal, para ver como é que tá, acaba diminuindo muito a testosterona e elas ficam mais fracas, mais desanimadas. Então, tudo isso é ponto que a gente precisa se atentar e se cuidar para que consiga manter uma disposição durante o dia. E obviamente, esse cansaço de físico mesmo só se cura dormindo, não tem outro jeito, né? A gente precisa ter essas nossas horas de sono, isso é importante. Sobre a tristeza, é um ponto que vai depender muito, assim, do que a gente está falando, né? Do nível de tristeza, vamos dizer assim, que a gente está falando. É algo que influencia muito na disposição e também nos nossos sensos de merecimento, que durante o processo de estudo, que é tão tortuoso, tão pesado, é preciso que a gente esteja forte internamente, tanto para o processo como para um dia de prova, que é um dia de nervosismo normalmente. Então, aí existem muitas formas de se resolver. Eu gosto muito das possibilidades médicas, obviamente, bom, se consultar e tal, mas se talvez essa tristeza seja mais momentânea, alguma coisa mais leve, tem gente que chama de morning pages, eu chamo de caderno da transformação, que é antes de estudar, eu sento e eu abro um caderninho que eu tenho e eu escrevo ali tudo que eu tô sentindo, tudo que eu tô pensando, tudo que tá pesando na minha cabeça. Porque a partir do momento em que eu deixo ali, eu tenho muito mais facilidade de me concentrar depois. Fica muito mais fácil, sabe? E é como se eu pudesse enxergar os meus problemas de um outro ângulo, assim. E aí fica também mais fácil de resolver. Além de esvaziar minha cabeça para que eu consiga me concentrar nos estudos. Eu acredito que esse seja um ótimo hábito. E a gente falou de cansaço.
Tinha uma outra coisa que eu queria falar. Acho que em relação às crenças limitantes mesmo, né? A gente precisa. O segredo da vida é perdoar. A gente tem que perdoar a si mesmo, a gente tem que perdoar talvez uma pessoa muito próxima que falou pra você quando você era criança que você é burro, que você não vai conseguir ter nada na vida, que você não vai ter sucesso, porque isso martela na nossa cabeça até hoje. Então a gente precisa tomar consciência dessas coisas para conseguir perdoar e aí sim seguir mais forte. Tudo isso influencia na procrastinação. Eu falo que a coisa mais fácil que tem para resolver quando o assunto é procrastinação é fazer planejamento, que a gente ainda nem conversou sobre. Mas o planejamento é a coisa mais simples que você tem que fazer planejamento, porque esse é o fácil. Esse é o feijão com arroz. O resto é mais difícil, é mais profundo e para tratar é um trabalho assim eterno. Para o resto da sua vida você vai ter que tratar as suas questões internas, que todo mundo tem, né? A pessoa que você mais admira no mundo, você pode ter certeza que ela teve medo de errar, ela teve medo de fracassar e provavelmente ela errou, ela fracassou. A gente se esquece disso. E chegou onde ela chegou. Ela enfrentou todos esses medos, todos esses fracassos. Então, todos nós passamos por isso e vamos passar durante a vida inteira. Pois é, eu acho que você está certíssima. Crenças limitantes também é um tópico que eu já falei aqui no meu canal. Eu concordo com você, a gente cria barreiras invisíveis, a gente não sabe o que é que afetou a gente e criou aquele estigma de que não era possível. E às vezes a gente reforça esse quadro de impossibilidade criando uma rotina impossível, que também tem isso. Tem gente que cria rotinas impossíveis e se tornam procrastinadores natos. Tipo assim, a pessoa quer uma rotina que não tem condição dela cumprir. Seja porque ela começou agora, seja porque ela não tinha um processo que é compatível com essa nova rotina que ela vai criar, que foi que a gente já abordou, ou seja porque ela está aqui e ela não tem aquele tempo disponível para se dedicar daquela forma como ela está planejando. E acaba que ela fica frustrada. E essa sensação de frustração faz com que ela se sinta não merecedora do que ela está buscando. Como se ela não fosse capacitada para isso, que foi o que você falou. Então, gente, eu acho muito importante, né? Tem também, eu anotei o nome dele que é mais difícil, porque ele é um campeão olímpico. É Eliud. Eu não sei se todo mundo conhece. Mas ele falou um negócio muito legal. Gente, ele disse assim, se você é indisciplinado, você é escravo do seu humor. Se você é indisciplinado, significa, poxa, não tô bem hoje não. Eu vou chutar o balde, então. Eu vou sair para comemorar, beber moral, que o pessoal fala. Eu sou indisciplinado, eu vou então assistir logo negócio de um episódio do Netflix, não, eu vou assistir logo a série toda, né? Se você é assim, oscila de humor e você não consegue controlar suas emoções, você fatalmente também não vai conseguir manter a médio e longo prazo o teu comprometimento com o estudo. Porque facilmente vai escapando da gente aquelas raízes do objetivo, do porquê que a gente quis isso em primeiro lugar. Por que eu quis ser juíza? Por que eu não desisti do concurso da magistratura, mesmo já sendo aprovada no concurso como promotora de justiça e outras carreiras? Por que eu não desisti? Tinha algo a mais que estava me impulsionando a chegar lá. E eu acho que se esse algo a mais você não estiver constantemente reposicionando o porquê de você ter iniciado aquele propósito, você vai acabar se acomodando com essa circunstância, porque é muito mais fácil se acomodar, principalmente quando a sua vida já é, de alguma forma, confortável, do que deixar para lá. Gente, eu escuto de alguns alunos que têm facilidades financeiras, mais facilidades, e outros que têm menos facilidades, menos tempo. E aqueles que têm, às vezes, mais facilidade, mais tempo, não conseguem se comprometer tanto quanto aqueles que têm menos facilidades e menos tempo. Se você observar, não faz sentido, porque a pessoa que tem menos tempo e menos facilidade, em tese, deveria ter mais dificuldades. E elas têm mais dificuldades. Sendo que a pessoa quer tanto, parece que ela firmou na cabeça que quer tanto, que ela faz realmente do limão a limonada. E aquela pessoa que tem muito tempo, ela às vezes, ela esvazia o propósito dela e muda de foco muito rapidamente.
tô aqui, tô estudando, aí não vi outra coisa, vou para lá. E eu sofri disso, eu mudava muito de foco, mas nunca deixei de estudar. Não me atrasava nos estudos, porque eu sabia que eu queria o concurso público, né? Mas para quem tem muita dificuldade, ah, não, vou advogar, ou vou fazer o concurso, ah, não, vou trabalhar em outra área, empresarial, eu vou fazer outra coisa, porque não tá dando certo. Acaba que a pessoa vai tendo vários caminhos que ela poderia seguir, poderiam dar certo também, e a pessoa esquece da razão do porquê que ela decidiu aquilo. E a verdade é que não tem problema mudar, tá certo, gente? Eu gosto de falar isso também. Não é porque eu tô falando isso aqui que significa que não seja outro rumo que seja melhor para você. Às vezes a melhor coisa da vida é você passar por esse processo e descobrir que esse processo não é para você. E parar de perder tempo com isso, certo? Sendo que para aqueles que estão constantemente voltando para essa seara de querer passar no concurso, de querer estudar e não conseguem, é porque tem algo que está chamando eles ali e que precisa passar por uma revolução de autoconhecimento, que é o que você fala, Mari. Que eu acho muito bacana também, viu? Exatamente, eu concordo com você. A gente precisa conhecer o que o nosso fundinho, o fundinho do nosso coração realmente quer. Eu acho que eu quero até te perguntar por que que você não parou, por que que você focou em ser juíza? Tem algum motivo especial, alguma coisa? Eu foquei porque era mais perto da minha casa. Veja só, o concurso da magistratura, quando eu coloquei o pé dentro, demorou bastante para terminar. Eu fiquei grávida da minha primeira filha. Então, eu estudei para concurso grávida e depois, com ela nascida, fiz as provas da magistratura. E eu sou natural do Ceará. E eu passei no Tocantins. Hoje o mundo está bem mais virtual, né? Mas eu fui 6 anos promotora em outro estado. Eu amo Tocantins. Sendo que era muito longe, gente. É muito longe. E quando você pensa em conciliar família, meus pais, né? Envelhecendo, minha filha pequena também crescendo. É muito difícil. Eu passei realmente a entender que o meu objetivo não poderia parar ali. Eu tinha que continuar. E eu continuei.